Bom dia, eu sou a Luísa e vou falar sobre o estilo rococó. E o que é esse estilo? Ele é um movimento estético que surgiu na França iluminista no século XVIII, marcado pela superficialidade, caráter hedonista e ornamental, que apresenta cores suaves e linhas curvas. O rococó apresenta elementos barrocos e neoclássicos, portanto, historicamente, sofre influência da Reforma Protestante e da Contra-Reforma, ocorridas no século XVI. Como a religiosidade rococó é uma exceção, é possível afirmar que o que sobressai nas obras do gênero é o aspecto antropocêntrico do iluminismo, o século das luzes. É conhecido pela valorização da razão, liberdade, conhecimento, progresso, ciência, simplicidade, beleza e do prazer. Características do rococó na arquitetura. Usa de formas mais curvadas, a presença de arcos nas aberturas e decoração feita com elementos em ferro. O mobiliário tem um entalhamento em madeira, pernas com mais curvatura e o uso de adornos dourados. As madeiras mais usadas eram cedro, jacarandá, mogno e louro. Na pintura, esse estilo opõe-se ao barroco e realiza a transição para o neoclassicismo, portanto é aristocrático, valoriza o hedonismo, a ornamentação e, ao contrário do exagero barroco, privilegia os temas leves e cores claras. Quanto à escultura, é em sua disposição dentro da arquitetura que se manifesta o espírito rococó. As linhas curvas e contracurvas do barroco permanecem, mas são mais delicadas e fluidas. Os temas aplicados são mitológicos, campestres e alegóricos. Diferença entre barroco e rococó. O estilo barroco era focado nas construções religiosas. O rococó, por sua vez, foi inserido na sociedade europeia por meio da decoração de interiores, pinturas, entre outros. No Brasil, esse movimento chegou somente no século XVI, trazido pelos portugueses, com destaque inicial no mobiliário conhecido como estilo Dom João V. O rococó seguiu uma linha diferente dos demais países, pois naquele período o território brasileiro ainda sofria grande influência religiosa, e por isso é até mesmo difícil diferenciá-lo do barroco em muitas obras de arte. A arquitetura religiosa com característica do rococó, por exemplo, pode ser vista em algumas cidades do estado de Pernambuco, Belém, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Salvador, é uma delas. As particularidades que evidenciam esse estilo artístico são o tom de azul na parte externa, a leveza das linhas e frisos que emolduram as janelas, os campanários e bulbos sobrepostos. Principais obras de arte. O balanço é uma pintura do século XVIII, a óleo sobre tela do pintor francês Jean-Honoré Fragonard. Encontra-se exposta no Museu Coleção Wallace, em Londres. É considerada uma das obras-primas do rococó e trata-se da pintura mais conhecida de Fragonard. O Triunfo de Vênus. É uma pintura a óleo sobre tela de 1740, em estilo rococó, do artista francês François Boucher. O Banquete de Cleópatra é uma pintura de Giovanni Battista Tiepolo, concluída em 1744. Está agora na National Gallery of Victoria, em Melbourne, Austrália. Principais artistas desse movimento: Rosalba Carriera, 1673, Antoine Artaud, 1684, Antônio Corradini, 1688, François Boucher, 1703, Jean-Honoré Fragonard, 1732, Aleijadinho, que ele é brasileiro, 1738. Elizabeth Le Borgne, 1755 e Marguerite Gerard, 1761. Fim do estilo rococó. Na França, o estilo começou a declinar na década de 1750, criticado por sua trivialidade e excesso de ornamentos. O estilo rococó já havia se tornado mais austero na década de 1760. Quando o neoclassicismo começou a assumir o estilo dominante na França e no resto da Europa. E aqui acaba a nossa visita pelo estilo rococó.